Gênesis capítulo 4, verso 1 em diante. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém. Irmãos, nós vivemos dias em que a internet deu voz a todo mundo. Alguém disse que a internet deu voz aos idiotas. É verdade, não há filtro. As coisas mais loucas, as coisas mais sem pé e sem cabeça, elas são veiculadas. E não é de impressionar, porque há uma facilidade de colocação de material na internet. O que é de impressionar é o número de pessoas que dão ouvido a essas bobagens que muitas vezes são colocadas. Há coisas muito boas. Colocar o filtro e descobrir o que é bom e o que não é uma coisa difícil. Até porque os algoritmos, eles fazem um filtro daquilo que a gente gosta e começam a colocar cada vez mais aquilo que a gente gosta e vai nos segurando. Então o número de seguidores vai se multiplicando, vão se multiplicando os seguidores de todo tipo de coisa. Hoje existem muitos comentaristas a respeito das Escrituras, da Bíblia. Muita gente fala muita coisa. Nessa semana eu comecei a colocar os meus filtros. Eu resolvi que eu não ouço mais ninguém que fala mal de igreja ou que fala mal de pastor, mesmo daqueles que eu não gosto. Existem pastores que têm posturas que eu condeno, que eu abomino, que eu não aceito, mas eu não quero ouvir falar mal deles, eu não quero ouvir falar mal de igreja, eu não quero ouvir falar mal de rito ou de prática de qualquer igreja. Por quê? Porque me faz mal. O azedume dessas pessoas me contamina. Eu não quero isso. Então, eu simplesmente agora, se eu estava seguindo, parei de seguir e estou bloqueando. E se por acaso o algoritmo manda uma sugestão, eu bloqueio, não tem nenhum problema. Porque eu quero conservar a minha mente limpa. Uma dessas bobagens que tem sido usada por muitas pessoas é falar que Deus não tem relação nenhuma com oferta, com dízimo, com sacrifício. E a gente começa a ouvir tanta gente falando isso, que a gente começa a acreditar nisso. Mas quando nós voltamos para as Escrituras, nós temos realmente a informação da Bíblia a esse respeito. Não é o comentário de alguém. Está muito comum as pessoas pegarem um texto de alguém comentando da Bíblia. E chegam a mandar, às vezes, para o pastor, dizendo: olha o que esse escritor fala a respeito desse tema. Eu não quero saber o que o escritor fala a respeito da Bíblia. Eu quero ler a Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Eu não quero saber o que o João disse da Bíblia. Eu não quero saber o que o Zé disse da Bíblia. Eu quero ler a Bíblia e saber o que a Bíblia diz da Bíblia. Então, quando a gente ouve alguém dizer assim: Deus não se importa com dinheiro, Deus não se importa com a oferta, aí você vai ouvindo isso tantas vezes e a sua carne começa a se agradar. É mais ou menos como se a carne dissesse: então fica com esse dinheiro para você. Fica com isso que você levaria e apresentaria a Deus para você. Deus não precisa. Então eu volto às Escrituras. O que é que a Bíblia diz a esse respeito? Então nós vamos lá no começo da humanidade, do relato bíblico, do Gênesis capítulo 6. Diz que Adão teve intimidade, conheceu a sua esposa e ela concebeu o seu primeiro filho, Caim. Caim foi agricultor. Mas logo depois tiveram outro filho, Abel.
E Abel era um pecuarista, ele criava animais. E aí a Bíblia diz assim: ao cabo de alguns dias, de algum tempo, eles vieram apresentar ao Senhor uma oferta. Até porque, quando Adão pegou o seu primeiro filho, ele apresentou ao Senhor e disse: alcancei do Senhor um filho. Ele reconheceu que foi Deus que deu a ele aquele filho. Como ele reconheceu que foi Deus que deu a ele aquela esposa. Como ele reconheceu que foi Deus que deu a ele aquele lugar onde ele estava. Na esteira do reconhecimento de que Deus é tudo na vida dele, ele pega esse filho e diz: alcancei do Senhor. Então ele ensinou os seus filhos, ao final de um ciclo, quando estavam encerrando um ciclo, e eles tivessem alguma coisa, se lembrar que foi Deus que deu aquilo. Chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo de contar os animais novos do rebanho. Esses dois irmãos, então, preparam aquilo que eles aprenderam com seu pai, com sua mãe. Voltar à presença do Senhor e tributar a Deus. Pegar uma parte daquilo que Deus deu e entregar ao Senhor. Mas Deus não come carne de ovelhas. Mas Deus não veste a lã de carneiros. Mas Deus não bebe o sangue dos animais. Mas Deus não come dos cereais que são plantados e colhidos. Não importa, não é o que Deus faz com isso. É o que Deus reconhece que nós fazemos com isso. Nós fazemos a questão de manter a nossa mente clara em que nós recebemos de Deus. Se Deus não me der, eu não tenho. Quem me dá a habilidade para trabalhar é o Senhor. Quem me dá a oportunidade de colocar o meu trabalho a serviço de algo ou de alguém é o Senhor. Quem remunera o meu trabalho é o Senhor. Quem traz clientes para mim, quem me dá emprego é o Senhor. É isso que a oferta de Caim e Abel vai dizer ao Senhor. Nós reconhecemos que quem nos deu o rebanho, quem nos deu as matrizes, quem fez com que as fêmeas parissem, quem trouxe aumento do rebanho foi o Senhor. Quem fez com que a semente germinasse, que a chuva viesse no tempo, que o sol viesse no tempo, que as abelhas viessem fazer o seu trabalho, e que nós pudéssemos colher, foi o Senhor. Então nós estamos tributando ao Senhor. Caim e Abel. Abel pega das primícias, das principais ovelhas, das primeiras, das mais gordas, das mais bonitas, das perfeitas, e oferece a Deus em sacrifício. Faz um grande altar, coloca sobre o altar as ovelhas, mata as ovelhas e depois põe fogo e aquela fumaça sobe. E a Bíblia diz que Deus aspirou, Deus trouxe para si aquela fumaça como algo agradável. Caim já era mais prático. Caim não era um homem de muita espiritualidade. Caim disse: o que é que Deus vai fazer com planta? Mas o pai dele disse: você tem que apresentar alguma coisa a Deus. Irmãos, a obrigação do homem é ser o sacerdote da casa. O pai tem que ensinar os seus filhos a relação que eles têm que ter com Deus. O pai tem que ensinar e tem que capitanear a sua casa. Pastor, mas na minha casa não tem um homem. Não tem um marido, não tem um irmão mais velho, não tem um pai. Então você assume como sacerdotisa do seu lar. Mas é importante lembrar que tudo vem do Senhor, que quem cuida da gente é o Senhor. Nós temos uma relação. Caim agora estaria evitando talvez uma discussão com seu pai Adão. E ele pega qualquer coisa. Deus não vai comer cereal. Eu ainda vou pôr fogo nesse negócio. É prejuízo. É melhor eu ter o dinheiro no bolso. É melhor eu ter estoque. Eu vou ficar com isso que papai ensinou a entregar ao Senhor. Eu vou ficar com isso para mim. Deus não faz nada com isso. E ele pega qualquer coisa. Pega um maço de alguma coisa e leva e coloca ali um molho de alguma coisa. E pega um fogo qualquer. E não liga muito. Nem faz um altar direito. Houve uma manifestação de Deus
E de repente, o Abel começa a prosperar. De repente, o Abel começa a ser mais feliz. De repente, as matrizes de Abel começam a produzir mais. Enquanto a plantação do Caim começa a murchar. Enquanto aquilo que ele havia guardado dá bolor. Enquanto no seu celeiro vêm os ratos. O prejuízo chega para ele. E ele fica então transtornado. Porque para o avarento não existe nada pior do que o prejuízo. O homem que não é avarento, a mulher que não é avarenta, ela não liga muito para o dinheiro. O dinheiro entra na vida da pessoa que é generosa, porque generosidade traz prosperidade. Ele não faz muita coisa e a prosperidade o alcança, porque a bênção do Senhor é sobre ele, mas o avarento não. A avareza é amor ao dinheiro, é por isso que a Bíblia diz que a avareza é pecado de idolatria. A pessoa ama a riqueza, ama o dinheiro. Quanto mais tem, mais quer, não há como se saciar. E para essa pessoa, o prejuízo é algo que dói muito, que machuca muito. E quando Caim começa a perceber que depois do dia de tributar a Deus, depois do dia de oferecer algo a Deus, ele começou a ter prejuízo, e ele olha para Abel, e Abel começa a ter cada vez mais lucro. Abel começa a ter cada vez momentos de mais alegria, mais felicidade, tudo vai bem para Abel, mas para ele as coisas começam cada vez a ficar pior, o seu semblante descai, ele fica chateado, o rosto dele muda, é a hora que Deus o chama para uma conversa, e Deus diz: Caim, o que você tem? Por que você está com o semblante descaído? Meu sogro era um homem muito simples, um homem que veio da roça, criou a família aqui, mas era um homem de muita sabedoria. Eu gosto muito, de lembrar que às vezes ele dizia assim: põe sentido nisso. Quando ele dizia põe sentido nisso, ele estava dizendo: faça uma reflexão, para pensar. As coisas não acontecem do nada não, gente. As coisas não acontecem do nada, o que nós plantamos, nós colhemos. A vida que eu tenho agora é a consequência daquilo que eu vivi ontem. A vida que eu levo hoje é a matriz daquilo que eu serei amanhã. Não tem nenhuma questão filosófica, é simples assim. Eu sou a soma de todas as minhas escolhas. Eu sou a soma de todas as minhas decisões. Prezamos muito pela liberdade. Queremos ter a liberdade, mas não queremos muitas vezes assumir as responsabilidades das nossas escolhas. Abel escolheu servir ao Senhor. E eu disse aqui quarta-feira, se tem um homem que é homem na Bíblia, lembra, pastor, que eu falei isso? Se tem um homem que é homem na Bíblia, é o tal do Josué. Falei isso com o Tiago hoje, né, Tiago? Gosto de Josué. Por muitas razões, mas duas primeiras razões que estão ali no topo da minha lista. Primeiro é que ele era um homem que sabia esperar o tempo de Deus. Sabia esperar o que Deus tinha para ele. Ele trabalhava com Moisés. Josué estava ali servindo a Moisés, capitaneava os grupos que saíam, enfrentava os inimigos, servia como era necessário e nunca puxou o tapete de Moisés. Nunca juntou um grupo de pessoas e chegou para o Moisés e disse: você está ficando velho e eu tenho competência, olha, está na hora de você me dar um cargo melhor aí no grupo. Eu quero ter uma liderança mais expressiva. Ele nunca fez isso. Ele sabia esperar em Deus. Um homem de verdade sabe esperar em Deus. Um homem de verdade sabe que Deus lhe dá força para conquistar. Um homem de verdade sabe que quem cuida da sua casa é o Senhor. Quem põe pão na sua mesa é o Senhor. Logo que eu me converti, logo no começo da minha conversão, eu tinha um grupo de pessoas, um casal de irmãos, jovens também, mas já estavam noivos, e havia uma outra moça também na igreja, muito abençoada, e resolvemos fazer uma visita para o tio de uma delas no interior. Tínhamos que ir até Bambuí.
de ônibus, chegava lá no final da tarde, para esperar sair um caminhão de leite de madrugada, que vinha entregar o leite, e a gente pegar carona com ele na volta para a fazenda. Chegamos em Bambuí, umas 4h30, 5 horas da tarde, e tínhamos que esperar, ficar de bobeira até o caminhão chegar de madrugada na cooperativa para entregar o leite. E a gente pegaria carona. Fazer o quê? Então esse irmão que estava lá disse, vamos visitar a igreja que tem aqui, o pastor da igreja aqui da cidade. A gente não conhecia. Essas coisas que jovens fazem, né, assim, consequentes. Não conhecíamos o homem, batemos na porta dele, nos apresentamos, somos de Belo Horizonte, da igreja do Nazareno. Estamos aqui para esperar um ônibus e a gente queria conhecer o senhor, pastor presbiteriano, e ele nos recebeu, nos colocou para dentro, ouviu nossa apresentação e nos ofereceu um café, uma mesa bem farta. E aí ele nos contou, ele disse, olha, isso tudo que vocês estão vendo aqui, vem das minhas ovelhas aqui do campo onde eu sirvo ao Senhor. Eu não tinha nada. Eu saí para fazer as minhas visitas às minhas ovelhas. E aí cheguei na casa de uma, ela disse, pastor, leva isso aqui. Pastor, leva aquilo. E aí quando eu voltei, eu tinha todas essas coisas, eu estou podendo servir os irmãos com o que eu recebi. E aí o nosso irmão daqui perguntou, mas o senhor tem uma renda da igreja? Ele disse, não, eu assumi essa igreja agora, essa igreja estava acabando, estava pequenininha, e foi um desafio, eu vim para cá, e a igreja não tem condição de me pagar. Mas eu sei que o meu pão vem do Senhor. E ele fez assim com o dedo. E nunca essa mesa ficou vazia. É sempre desse jeito. Deus abençoa lá e abençoa a mim aqui. Mas eu me lembro porque me impactou, eu novo convertido, olhei aquele homem com o dedo para cima dizendo, o meu pão vem de cima. Um homem de Deus sabe que a sua vida é suprida por Deus. Josué não precisou puxar o tapete de Moisés, porque Deus colocaria na mesa dele e o colocaria onde Deus o quisesse. E colocaria na mesa dele o que Deus quisesse que ele tivesse. É a primeira razão porque eu gosto dele. A segunda razão é o final do ministério dele dentro do relato do que ele fez. Porque depois dele trazer o povo para dentro da terra prometida, depois dele lutar contra os inimigos e pacificar aquela terra para que Israel pudesse se assentar, ele reúne o povo e diz, escolham a quem vocês vão servir. Os deuses da além do rio, os deuses da terra, ou ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um homem de verdade, um sacerdote de verdade, ele fala pela casa dele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um homem de verdade, ele sabe que o Senhor é quem cura, que o Senhor é quem põe o pão na mesa, o Senhor é que abre oportunidades, o Senhor é que o ampara, o Senhor é que o defende dos seus inimigos. Ele tem uma relação, ele é um homem de verdade, ele não é frouxo. Ele não para por qualquer obstáculo no caminho, ele não volta atrás por qualquer razão, nem para ganhar impulso ele dá um passo atrás, ele vai sempre à frente. Ele mantém acesa a chama da sua devoção ao Senhor. Esse era Abel. Abel não se impactava. Abel, ele amava ao Senhor. Ele aprendeu com seu pai. Caim não. Caim amava ao dinheiro. Caim amava a prosperidade dos olhos. Caim queria celeiro cheio. Mas sabe o que acontecia? Quanto mais Abel dava ao Senhor, mais Abel prosperava. Quanto mais Caim roubava do Senhor, mais ele se atrasava, mais prejuízo ele tinha. Então seu semblante caiu. Deus o chama para uma conversa e diz, por que você está assim? É como se Deus dissesse aquilo que seu Avelino dizia, Caim, põe sentido no que você está fazendo. A vida que você está levando agora de prejuízo é porque você tem plantado avareza. Você vai roubar de mim? Eu não sei você, a experiência que você tem de vida, eu sei a minha. Eu me lembro quando eu queria um emprego e eu orei, eu disse, Deus, eu preciso de um emprego de carteira assinada. Abre uma porta para mim, Deus abriu uma porta. Eu me lembro quando eu resolvi que eu queria namorar para casar, e eu disse, Deus, eu quero uma namorada para casar.
Cada coisa que eu venho conquistando na minha vida, eu posso olhar para trás e eu vejo que tem um momento em que eu parei, eu disse, Senhor, eu quero isso, eu tributei ao Senhor. Ainda um domingo atrás, virei um testemunho aqui, de quando ela chega à igreja e ela aprende a dizimar, e aprende a fazer sacrifícios, e aprende a fazer desafios, e se torna ofertante, e de lá para cá, como é que a vida dela veio profissionalmente em ascendência, subindo, nesses anos todos. Irmãos, qual é o pai que deseja que o seu filho vá à falência? Qual é o pai que deseja ver o filho sofrer? Se você que é mau deseja o melhor para o seu filho, o que é que o Pai Celeste deseja para você? Mas se você tem um filho que é rebelde, se você tem um filho que abre a gaveta e rouba o dinheiro que está lá, que tira as coisas de dentro de casa e que desperdiça, e você olha para aquele filho e vê que ele não prospera, mas você tem um que trabalha e que traz para casa carne, e traz para casa o feijão, e vira para a mãe e diz, mãe, está aqui um dinheiro para a senhora comprar um vestido, mãe, ó, vou deixar o dinheiro aqui para pagar a conta de luz, pai, estou sabendo que o senhor está apertado, mas deixa a carne desse mês é comigo, e você fala, mas o senhor, meu filho, você ganha tão pouco, fica com esse dinheiro para você. Ele diz, não, eu quero ajudar. E você começa a ver que as portas vão se abrindo para aquele filho, e aquele filho vai melhorando na vida, e o outro vai ficando para trás. Você quer que os dois prosperem, mas você vê com os seus olhos que aquele que é um bom filho prospera, aquele que é um mau filho não prospera. Com Deus é a mesma coisa. Caim e Abel estão aqui para abrir os nossos olhos. Você quer melhorar de vida? Você quer ter tudo o que Deus está sonhando para você? Sirva a Deus com o seu coração inteiro. Ame ao Senhor, não seja avarento. Não vá na conversa do pastor Zé das Ruelas lá, que colocou um canal na internet e diz, Deus não quer saber de dinheiro, Deus quer saber de como o seu coração oferece o dinheiro a Ele, de como o seu coração oferece o seu trabalho a Ele, de como você reconhece que vem dEle tudo o que você precisa, de como você tributa a Ele. E aí o Senhor diz, se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito? Caim, você não precisa ficar desse jeito. Se você proceder certo, você será aceito. Se você mudar, tudo muda. Não mude as coisas primeiro. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Olha para a sua vida financeira. Olha para a sua vida conjugal, para a sua relação de casamento. Olha para a sua saúde. E põe a mão na consciência, faça uma reflexão, põe sentido, como dizia seu Avelino. Como é que você tem agido em relação a Deus? Você tem roubado a Deus no tempo? Não tem dado a Deus o tempo que Ele pede a você? Você tem a liberdade de dizer, não, eu não vou dar ao Senhor o tempo. Tá certo, mas quem é que te deu o tempo antes que você o tenha? É o Senhor. Você tem sido fiel a Deus em tudo que Deus tem te dado? Você tem honrado a Deus? Ou você tem deixado Deus de lado? Não, mês que vem eu faço, semana que vem eu acerto com Deus. Você põe Deus em segundo lugar? Irmãos, eu não sei vocês. Eu sei eu. Eu fiquei 10 anos sem voar. Hoje eu estava vendo vídeos antigos de 14 anos atrás. Fotos antigas. Mas eu fiquei 10 anos sem voar. Quando eu resolvi voltar a voar, eu fui para uma escola e contratei um serviço de reciclagem. Posso chegar na rampa e voar sem nenhum problema, não vai ter nenhum impedimento, porque eu tenho a minha habilitação, estou em dia com as minhas obrigações com o clube. Mas eu pus a mão na consciência. Você não cai de 30 metros, de 500 metros e sai andando. Você tem que saber o que você está fazendo, tem que lembrar. É completamente difícil lembrar tudo. Então vamos fazer o curso. Muito bem. Qual é o primeiro pagamento que eu faço quando começa o mês? O que vocês acham? Água, luz, internet. O que vocês acham que é a primeira coisa que eu pago? A minha escola de parapente. Sabe por quê? Porque quando eu vou, eu tenho um instrutor que está me lembrando como decolar. Eu tenho um instrutor que está me lembrando como entrar numa térmica para subir. Ele está no rádio comigo quando eu vou pousar.
E nós temos um pouso que é muito pequenininho. Temos um maiorzinho e temos um que é pequenininho, bem ruinzinho de chegar nele. Então ele fica comigo. Os instrutores ficam comigo no rádio. Você acha que eu quero um instrutor chateado comigo? Você acha que eu quero um instrutor chateado porque eu não fiz o meu pagamento? Você tem um advogado, você vai roubar o dinheiro do seu advogado, o cara que vai te defender? Você vai ficar devendo o dentista que está fazendo o seu canal? Qual é a relação que você quer com essas pessoas? Agora eu te pergunto, quem é que te dá saúde? Quem é que te dá força para adquirir riqueza? Quem é que abre as portas para você? Quem é que traz as pessoas certas para estarem na sua vida? Quem é que te visita no dia da sua necessidade? O Senhor vira para o Caim e diz: se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito? Não é certo que tudo vai dar certo para você? Meu irmão, põe consciência, se não está dando certo na sua vida, olha o tipo de vida que você tem. A quem você está ouvindo? Você está ouvindo gente que está falando para você que Deus não liga para isso? A Bíblia diz que Deus liga. Porque não é uma questão do dinheiro, é uma questão da consideração que você tem com Ele. E eu ainda faço questão de fazer o pagamento, mandar o recibo e dizer muito obrigado. Podia só mandar o recibo, tá pago, é minha obrigação. Não, não quero que seja assim. Muito obrigado. E aí quando eu faço um voo grande de muito tempo, muito alto, eu chego no chão, eu olho e digo: valeu cada centavo. O que é que você tem que não foi Deus que te deu? Então, qual é a relação que nós precisamos ter com Deus? Uma relação de plantar e colher. Você quer prosperar? Você está cansado de sofrer? Você está cansado de andar para frente um passo e depois dar dois para trás? Você está cansado de levar prejuízo dos outros? Começa a mudar a sua relação com Deus. Se você proceder bem, você vai ser aceito. E tudo vai dar certo na sua vida. É o que Ele está dizendo para nós. E aí, olha o que o Senhor Deus diz mais para ele. Volta os olhos, por favor, para o verso 6 e 7. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Não adianta você ficar com raiva e ficar com essa cara comprida. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. O pecado será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha aqui para mim, irmão. Olha para mim aqui, em nome de Jesus. O Senhor Deus diz assim: se você proceder bem e fizer a oferta, você tributar a mim, se você vier à minha presença, com o coração quebrantado, reconhecendo verdadeiramente que sou eu que supro as suas necessidades, e me honrar diante dos seres espirituais, porque você está colocado como um espetáculo para os anjos, a própria lei do universo que eu estabeleci vai te abençoar. Mas se você proceder mal, o pecado jaz à sua porta, porque um abismo chama o outro abismo. Sabe o que a avareza traz para a vida da gente? Ela traz a raiva, ela traz a indignação, ela traz o ciúme, ela traz a vingança, ela traz a inconformidade, ela traz para nós um descontrole emocional. A pessoa que é avarenta, a pessoa que está dominada pelo dinheiro, a qualquer prejuízo ela briga, ela rompe a família. Pensa nas pessoas que têm muito dinheiro e que brigam por pouca coisa. Pensa nas pessoas que têm dinheiro e não assistem os pais que estão em necessidade. Pensa naquela pessoa que é cheia de dinheiro, mas briga por R$1. Você diz: não é possível que essa pessoa tem tanto e está brigando por isso. Tá, porque um pecado puxa o outro. O pecado está à porta. Mas cumpre a ti dominá-lo. Como é que você domina? Dando um basta e dizendo: não, eu vou voltar ao Senhor. Senhor, eu estou na tua presença. De tudo que tu me deres, eu estou trazendo ao Senhor o que é teu. E do meu, eu quero entregar ao Senhor. Eu gosto muito de Davi. Né? Já falei várias vezes que é o meu personagem bíblico favorito. Davi é um menino, filho de um pai pobre, de uma família pequena, sem expressão. Deus o tira de trás de um rebanho pequeno e o coloca como general.
E ele se torna o maior general de Israel. Depois Deus o testa, tira tudo dele. Ele perde tudo. E o Senhor o acompanha. E depois de um tempo, o Senhor o coloca como rei. E chega um dia em que ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. E ele chama o povo e diz: nós vamos agora juntar material para construir o templo do Senhor. Eu, do tesouro real, já dei tanto. Do meu tesouro particular, eu dou mais tanto. Davi, ele sabia que toda a fortuna que veio à mão dele, não veio porque ele era um grande líder, um grande administrador, ou ele tinha sorte. Deus tinha um plano na vida dele. Se você quer mudar a sua vida, se volte para o Senhor. Tem um caminho chamado caminho de bênção. É o caminho de quem serve a Deus. Você vai encontrar gente no caminho que vai dizer assim: não levo isso a sério, não quero. Não se junte com essas pessoas. Quem dorme com menino amanhece mijado. Quem dorme com porco come farelo. Escolha as pessoas com quem você vai andar. Escolha as pessoas que podem colocar os pensamentos bons na sua cabeça. Então, numa madrugada dessa, eu estava orando e vi algumas páginas de alguém, falando de fé, de igreja, e começando a minar as doutrinas da palavra de Deus. E eu disse: espera aí, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar a esperança. Eu sei que Deus abençoa o homem e a mulher que andam com Ele. Eu quero abençoar. E eu quero ser abençoado. Eu vou abençoar a obra do Senhor e eu quero que a obra do Senhor me abençoe. Você quer ser abençoado? Você quer prosperar? Você quer ter saúde? Você quer ter um casamento abençoado? Você quer envelhecer e ver a sua descendência? Anda na presença do Senhor e seja fiel ao Senhor. Deus jamais vai te abandonar. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.